Então, pessoal, um bom dia a todos. Nesse momento eu vou desligar a minha câmera. Quem ainda não colocou o nomezinho no chat aí, com a série para posterior presença, pode colocar. Vou desativar aqui. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Se falhar o som, não esquece de me avisar aí, tá? Sempre pode ocorrer falhas. Bom, pessoal, então a aula de Química dessa semana, que é o professor Luiz. Faço menção aqui às estagiárias que sempre me ajudam a selecionar os conteúdos, Karen, Mirella e Natália. Estamos aqui com todos da primeira série. E vamos lá, só deixa eu atualizar aqui, é isso, o pessoal colocando a presença no chat. O conteúdo é a retomada de conceitos, porque a gente está um pouco adiantado, então vamos retomar alguns conceitos que a gente julga importante para posteriores aulas. As habilidades: analisar, representar com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, né? A gente teve aulas anteriores que falam bastante sobre sustentabilidade. O uso consciente dos recursos naturais e a preservação de vida em todas as suas formas. Competências socioemocionais, curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa e bastante foco. Vamos lá? Então aqui é a retomada de conceitos. E vamos relembrar. Átomos, olha que roncada que minha cachorra deu. Átomos e moléculas. Vocês lembram o que são átomos? Pode participar no chat aí. Agradeço aí a vocês colocarem o nominho. O que são átomos? Retomando a última aula. Pode colocar. Sem medo de errar, sem medo de ser infeliz e com bastante curiosidade e hipóteses criativas. Lembra o que é átomo, pessoal? O que quer dizer a palavra átomo? Ou o que é um átomo? É uma partícula pequenininha, uma partícula grande? Átomo é a mesma coisa que moléculas? O que vocês acham? Vamos deixar no vácuo. E olha essa questão ao lado aqui. Utilizando o modelo atômico de Dalton, lembra qual é o modelo atômico de Dalton? Ó. Então, um ponto aí para quem adivinhar. Como que era o apelido do modelo atômico de Dalton? É o que? Como era conhecido ali, concebido o modelo de Dalton? A esferinha tinha um apelido ali de um objeto que tem nos bares. O que vocês acham? O modelo era conhecido como bola de. Eita, eu acho que esse pessoal não está me ouvindo. Não estão colocando ali. Era conhecido como bola de. Meu Deus. Bola de bilhar. Vamos lá. Então, como que, ó, olha só. Utilizando o modelo atômico de Dalton, representa por meio de desenho átomos de três elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, é claro que eu vou desenhar bem ruinzinho aqui, ó. Poderia desenhar essa bolinha como um elemento, essa outra bolinha aqui, ó, como outro elemento, essa outra esferinha aqui como um outro elemento diferente. Agora, se eu disponibilizar de outras ferramentas, tipo uma caixinha de Faber-Castell, olha fazendo marca aqui, eu poderia desenhar com cores diferentes, átomos de três elementos e também tamanho. Lembra o modelo de Dalton? Átomos de elementos iguais de um mesmo elemento têm tamanho e massa igual. Átomos de elementos diferentes têm tamanhos e massa diferentes também, né? Então ali, três elementos desenhados de duas formas. Uma só usando uma corzinha só. Então a Dalton fazia muito isso daqui, ó, representar através de símbolos ali, usando alguns códigos dentro das esferas. E tem também o que a gente usa bastante aqui, que é usar cores e tamanhos diferentes. Bom, vamos lá. E moléculas? O que são moléculas? É a mesma coisa que átomos? Viu aquela piadinha? Qual que é o doce preferido do átomo?
É um pé de moléculas. Eita, professor, viajou, hein? Segundo o Avogadro, molécula ela era a menor parte de uma substância capaz de existir isoladamente. O que quer dizer com isso? Quer dizer que uma substância, por exemplo, água, a menor partícula de água capaz de existir é uma moléculazinha de água. Agora, a menor partícula da matéria que consegue ainda preservar suas propriedades é o átomo. As moléculas são formadas por aglomerados de átomos. Pode ser com um átomo, pode ter uma molécula, por exemplo, os gases nobres. A molécula de gás oxigênio formada por dois átomos de oxigênio. A molécula de água formada por três átomos, dois de hidrogênio, um de oxigênio. Ali uma perguntinha aqui do Eduardo. A molécula possui dois átomos. Tem molécula que possui dois átomos, por exemplo, ó, a molécula do gás de hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio, um ligado no outro. A molécula do gás nitrogênio. Um nitrogênio ligado em outro nitrogênio. Tem moléculas que possuem muitos átomos, por exemplo, os polímeros, né? As cadeias carbônicas, muitos átomos, que varia de um átomo de carbono até dezenas e centenas de átomos de carbono, formando grandes cadeias. Então pode variar. Bom dia aí, tá chegando agora, Nicolas. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos continuar. Então aqui, ó, relembrando, formação de moléculas. Olha que legal aqui a reação da água. Eu gosto muito desses desenhos aqui, ó. Dois volumes de hidrogênio, do gás hidrogênio, ó, duas moléculas também a gente pode descrever assim, de gás hidrogênio, mais uma molécula do gás oxigênio. Então a gente tem no total aqui, ó, 4 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, formando duas moléculas de água. Notem que, ó, vamos colocar essa parte aqui, ó, como os reagentes. E aqui como os produtos. Vou colocar aqui uma letra, ó, reagentes, produtos. Notem que a quantidade de átomos se conserva, olha só. 4 hidrogênio, 2 átomos de oxigênio e está aqui na mesma quantidade. Isso aí tem que existir. A reação química é uma recombinação, um rearranjo de átomos. Então é para conservar, né, a lei de conservação da massa, lá, a lei da conservação da matéria, de Lavoisier, prevê que depois de uma reação química deve existir o mesmo número de átomos, sim, né? E quando que às vezes acontece que uma reação química acontece e diminui e aumenta a massa? Está presente nessas reações gases, como oxigênio, gás carbônico. O oxigênio, por exemplo, na queima da palha de aço, ele agrega a massa na reação. Quando eu queimo um papel, o gás carbônico, o vapor de água, ele é liberado para a atmosfera. Mas se eu tivesse um sistema fechado, aí a massa tem que ficar igualzinha. Não vejo a hora de a gente poder ir na escola com segurança para mostrar tudo isso aí em experimentos. Como representamos essa reação química se fosse em símbolos usando letra? Seria assim, ó, 2H2, que é duas moléculas de gás hidrogênio, mais um O2, que é uma molécula de oxigênio, reagindo para formar duas moléculas de água. Olha que bacana, linguagem química. Vamos relembrar aqui, ó, moléculas, elementos, átomos. Olha lá, as moléculas são constituídas por pelo menos dois átomos. Sim, aí com exceção de moléculas que são formadas por gases nobres. Por exemplo, xenônio. A molécula do gás xenônio é formada só por xenônio. A molécula do gás hélio é formada só por um átomo de hélio. No caso aqui tem exceções dos gases nobres, que são elementos estáveis na natureza, portanto, formam moléculas que são monoatômicas. Tem moléculas biatômicas, como foi falado no chat, que é dois átomos, moléculas triatômicas, moléculas poliatômicas, moléculas muito atômicas e moléculas que são formadas por uma cadeia que vai emendando átomos, átomos, átomos e fica uma extensão. Olha que legal aqui nesse quadro aqui, ó, nesse aqui. Moléculas de hidrogênio, constituída por dois átomos de hidrogênio. Então é uma substância simples. Por que mesmo simples, professor? Porque é formada por um mesmo elemento. Como é chamado a substância aqui, ó, que é composta por mais de um tipo de elemento? Vamos lá, chat. Coloca aí, em uma palavrinha só. Como é chamado? Se não é simples, como essa daqui, então é considerada, por exemplo, essas moléculas aqui, ó. Aqui temos uma substância pura, porque tem só moléculas iguais. É pura.
Porém, essa substância aqui não é simples. Ela é uma substância complicada. Não, tem outro nome. Quase igual complicada. O que vocês acham? Qual é o nome? Utilizado para representar, para indicar que uma substância não é simples. Ah, complexa? Não, não é complexa também. Mas começa com C. Começa com C, depois o O. O que vocês acham? Se a substância não é simples, ela é co, co, cri, cri, cri. Ela é composta. Isso! Muito bem, Nicolas. Muito bem, muito bem. Parabéns. É exatamente isso. Então, quando ela é uma molécula aqui, ó, substância pura, porém simples. Pura, porém composta. E aqui uma mistura, quando contém mais de um tipo de moléculas, mais de um tipo de substância. Então, aqui tem uma mistura formada por dois tipos de substância. Essa daqui e essa daqui. Bem, aqui, ó. Molécula simples, mesmo átomo. Aqui também mesmo átomo, ó. Mas olha esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Se eu bater o olho assim de relance, eu vou falar, ah, uma substância pura simples. Não. Aqui não é uma substância pura, é uma substância composta. Composta porque tem dois tipos de moléculas. Tem essa aqui, ó, que é o ozônio, formada por 3 átomos de oxigênio, e formadas por essa daqui, que é o gás oxigênio, formada por 2 átomos de oxigênio. Então, cuidado ao analisar representações. Vamos olhar aqui. Então, moléculas compostas, ó, aqui uma substância pura, porém composta, que a água é composta por dois tipos de elemento. Aqui uma substância pura, também composta, gás carbônico, C e oxigênio, carbono e oxigênio. E aqui uma mistura de substâncias compostas que tem água e gás carbônico. Ó. Tem aqui ó, uma molécula de gás carbônico, 2, 3, 4 e 4 também de água. Então, total de moléculas aqui, tem que contar todas. 4 mais 4 é 8. 2, 4, 6, 8. Quantos tipos de substância? 2, gás carbônico e água. Em uma reação química, as moléculas podem se dividir, ou seja, separar seus átomos, e os átomos não podem se dividir, os átomos se mantêm, a estrutura atômica ali se mantém, e aí recombina para formar outras moléculas diferentes. Na natureza, as reações que ocorrem espontaneamente quer dizer que as substâncias formadas são mais estáveis, menos energéticas. E as reações que não são espontâneas, elas precisam de energia para acontecer, por exemplo, uma combustão. Aí, digamos que a reação química não é espontânea, então necessita de energia. Vamos praticar aqui então, pessoal. Espero a participação de vocês aí. Sabendo que uma das proposições de Dalton em relação ao seu modelo atômico foi relacionada a substâncias simples e compostas, certo? Indique quais das seguintes substâncias são simples e quais são compostas. Ó, aqui tem número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais números são substâncias simples? Vou colocar aqui. Ó. Simples. Quais números representam substâncias simples? Bora! Chat, 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 chat. Vamos, galerinha. E aí? Quais são substâncias simples? Bora? Qual a pergunta? Assim, ó. A pergunta é: quais os números dessas moléculas representam substâncias simples? Quais os números? Só colocar o número. Por exemplo, número 1 é substância simples? Não. É substância o quê? Composta. Mais de um tipo de elemento. A 2, a 3, a 4 e a 5? Quase. Quase, Nicolas. Não. A simples é a 2 e a 3. Porque são substâncias. Ah, então eu já sei. Você colocou a resposta numa mesma pergunta. Colocou a resposta aqui numa mesma frase. Ó. E as compostas são as demais. Ó. Substância 1 é composta. A 3 não. A 4 sim. A 5 sim. A 6 sim. E agora, ó, outra coisa. Então lá, ó, substância simples, 2 e 3, e as demais são compostas. Agora, ó, quais moléculas são da mesma substância? Quais moléculas são substâncias iguais aí?
Por exemplo, a 1 é a mesma substância que a 2? Não. A 1 e a 3? Não. A 1 e a 4? Não. Qual das moléculas aí são a mesma substância? Então coloquem no chat aí, tipo, 1 é igual a qual outra? A 2 é igual a... Bora! Não briguem para responder, responde cada um de uma vez só. Isso, olha lá. Oh, 2 respostas. Tá, muito bem, Emily e Nicolas. 2 é igual a 3 e a 4 é igual a 5. Parabéns aos dois, muito bem. Então ali, ó, a 2 é igual a 3, 4 é igual a 5. Ótimo. Vamos praticar mais ainda, ó. Vamos colocar aqui, ó, vocês falam, eu vou escrevendo. Quais desses quadros aqui, ó, contém substâncias simples? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Qual desses quadros, ó? Substâncias simples. Quais são substâncias simples? O A é uma substância simples? Aqui a pergunta não é se é pura ou mistura. Mas, ó, olha, aumentou a participação. Muito bem. Vamos lá. Ó, A é simples. Opa. B é simples. C não é simples. D não tem só substância simples. E E também não tem substância só simples. Substâncias compostas, então, são as simples, são as que são feitas de moléculas iguais. Não, as substâncias simples são as que são feitas de átomos iguais. Substâncias puras são aquelas formadas por moléculas iguais. Então aqui a A, ó, embora só tenha moléculas simples, por isso a gente colocou aqui é uma mistura de dois tipos de substâncias simples. Aqui é uma substância pura, a D, só tem um tipo de substância. Aqui a B é uma substância pura e simples. A E, uma substância pura, porém composta. Então aqui, ó, e a C, com certeza, uma mistura de muitas substâncias. Substância composta, então, ó, temos a C, né, tem substâncias compostas e ainda é uma mistura de substâncias. A D, uma substância pura, porém é composta. E o sistema E também é pura, porém composta. Ah, puxa. Realmente, às vezes, dependendo assim, ou como é que está sendo exibido, as bolinhas brancas podem não ser vistas, né? Aqui mesmo eu estou enxergando, tô enxergando bem as bolinhas brancas, mas no celular aqui, não. No celular aqui tá bem diferente. Boa, Nicolas. Boa, tem bolinhas brancas ali. Mistura de substâncias com. Bom, 3. Mistura de substâncias simples. A é uma mistura de substâncias simples. Qual mais? Só. Mistura de substâncias compostas. Ele pergunta de misturas. Então aqui seria o sistema C só, porque o sistema E e o D é uma substância composta, mas não é mistura. Mistura de substâncias simples e compostas. Não temos aqui mistura de substâncias simples e composta. Deixa eu ver, não tem. Não tem não. Se a C aqui tivesse uma substância simples aqui no meio, seria a C, mas não tem. Então aqui a 5 não tem nenhuma. A proposição 5. Bom, vamos lá. Quando definem moléculas, os livros geralmente apresentam conceitos como a menor parte da substância capaz de guardar suas propriedades. A partir de definições desse tipo, a ideia transmitida aos estudantes é que o constituinte isolado, moléculas, contém o atributo de toda a matéria. É como dizer que uma molécula de água possui densidade, pressão de vapor, tensão superficial, ponto de fusão, ebulição. Tais propriedades pertencem ao conjunto e não só nas moléculas em si, precisam do conjunto. A seguir, são relacionadas algumas afirmativas pertinentes ao assunto. Vamos lá. O ouro é dourado, pois seus átomos são dourados. Será que é verdade? Átomo tem cor? Átomo é dourado?
Será que é falso ou verdadeiro? Coloca aí F de falso ou V de verdadeiro. Para 1, falso. Também acho, né? Porque átomo de ouro pode não ter a característica, porque quando forma o complexo, aí a gente tem a propriedade que é reflexão ou absorção da luz, e aí o fenômeno de cor que a gente enxerga, que é um fenômeno fisiológico, depende até de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não enxerga o ouro como um objeto dourado, né? Tem o daltonismo aí, que tem pessoas com a fisiologia diferente uma das outras. Tinha aquele negócio lá que cor que é aquele vestido? Ah, é azul. Não, o outro é cinza. Não, é azul, louco. Não é cinza retardado. Não, é azul. Então, tem sim, às vezes um mesma cor, o mesmo objeto para pessoas que têm cores diferentes. Uma substância macia não pode ser feita de moléculas rígidas. Será que é verdade? De moléculas rígidas? Existe molécula que é macia? O que você acha? Bom, o pão é macio, mas será que as moléculas do pão são macias? O fermento, por exemplo, é macio? A molécula do fermento, será que é macia? A molécula de água, será que é macia? Eu consigo pegar uma molécula e ver se é macia ou não? Difícil, né? Falso. Uma substância pura possui pontos de fusão e ebulição constantes em virtude das interações entre suas moléculas. Vocês acham? A água pura, ela sempre vai ter o mesmo ponto de ebulição se eu comparar a pressão, né, em lugares iguais. O ouro puro sempre vai derreter na mesma temperatura, se eu estiver analisando em locais que a pressão seja igual também. Será que a substância pura possui essa propriedade? O que vocês acham? São características o quê? Propriedades intrínsecas da matéria, né? Propriedades específicas. Julgo como verdadeira. A expansão dos objetos com a temperatura ocorre porque os átomos se expandem. Será que os átomos se expandem? Ou será que as moléculas se afastam? Será que eu posso criticar essa como falsa ou essa aqui como verdadeira? Aqui está falando da expansão, é a dilatação. E agora? Será que os átomos podem se expandir? Os átomos podem se expandir? Os átomos podem aumentar de tamanho? Será que eu posso aumentar o tamanho do átomo? Daí vai contrariar, vai deixar Dalton triste. Porque falou, átomos de um mesmo elemento possuem tamanhos e massas iguais. Então, se eu conseguir expandir um átomo, eu vou estar fazendo com que a teoria dele seja uma furada. Então, vamos criticar isso aqui também. Dessas afirmativas estão apoiadas na visão substancialista, criticada pelo autor apenas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, alternativa D. Isso. Ele explodiria se fosse dividido, sim. Imagina só, expandir o átomo. Né? Expansão. A gente sabe que, né, existem teorias que falam do Big Bang que falam que toda a matéria do universo se condensou numa coisa tão pequenininha, que tinha a massa de todo o universo. E essa massa aí não conseguiu ficar estável e pum! Houve a grande explosão que espalhou a matéria por todo o universo. Bom, então ali a alternativa D. Considerando aqui essas fórmulas, ó, P4CO, C3H6O, N2O3, C4H10, quais representam substâncias simples? Pode colocar assim, P4CO, ou qual que vocês acham que é substância simples aqui, ó? Quais das fórmulas? Tananã, 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 tananã. E aí? Simples, formada por o mesmo elemento, P4. Qual mais? Deu start aqui. O3, muito bem. O3. Qual mais? Tem mais uma. Isso, e N2, perfeito. Quais compostos são binários, ou seja, formado por dois elementos? CO,
muito bem. Carbono, oxigênio. Qual outro? C4H10, carbono e hidrogênio. Qual substância é simples e tetraatômica? Tetraatômica tem 4 átomos. É tetra, é tetra. Qual? Qual tem 4 átomos? Simples, e ainda é simples. P4. Alô, pessoal? Tem alguém com o Nicolas aí? Tem, professor. Mas meu dedo está congelado, não consigo digitar. Quantos átomos formam a molécula de butano? Esse aqui é o butano. Quantos átomos tem aqui? Ô, louco, já? Vai ser com a resposta. Já está valendo, né? Muito bem. Qual dessas substâncias está presente no ar? Não poluído. Será que o CO2 está presente no ar não poluído? Quais componentes aqui estão no ar? Qual vocês acham? O O3, o ozônio? Sim. O O3 está na alta atmosfera, né? Na estratosfera. O N2, o gás nitrogênio, muito bem. 80% do ar praticamente é nitrogênio. Qual mais? P4, fósforo, não. Etanol, não, esse aqui não é etanol, esse aqui é o... qual substância que é? Esqueci. Bom, e aqui é o butano. Não, muito bem, certinho. Opa, a resposta aqui, ó. Bom, praticar, vamos ver a pergunta. Isso aqui é demoradinha, vamos lá. Se eu ver que está enrolando, eu vou responder aqui, ó. Olha no sistema 1, tenho 18 átomos no total. Eu tenho total de 2 elementos, que é o verdinho e o cinza. Eu tenho um número de moléculas total aqui, 9. Número de substância composta, nenhuma, todas são simples. E número de substâncias simples, 2. 2 tipos de substância simples. No sistema 2, então, quantos átomos tem no total? No sistema 2, quantos átomos no total? 14? Opa, ih caramba, não tem resposta aqui. Então tem que escrever. Ó, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, muito bem. Qual o número de elementos? O vermelho e o cinza. Muito bem, respondemos junto. Número de substâncias compostas. Tem alguma composta ali? Perdão, pulei uma pergunta. Número de moléculas. Total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Olha, muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Fazer companhia pro Nicolas. Número de substâncias compostas. Tem uma composta, porque essa aqui é simples, né? Não é número de moléculas compostas, número de substâncias. Aí não conta repetido, só conta um tipo. Número de substâncias simples, uma também. Isso. No sistema 3, número de átomos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então vamos contar aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Isso? Se eu perdi a conta aí, me corrija. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Acho que é. Bom, número de moléculas. Opa, aqui. Número de elementos. 2. Moléculas. Daí 9 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Substâncias compostas. Muito bem, uma. E número de substâncias simples? No tienes. Olá, pessoal. Cadê o pessoal? Construindo uma molécula. Simulador. Olha só. O simulador. Vou mostrar para vocês agora aqui. Ou um simulador que vocês vão usar também para responder um exercício lá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê a tela de vocês? Aqui. Estão enxergando o simulador aí? Então, né? Olha que bacana, pessoal. Simulador, passei o link lá. Vamos construir uma molécula aqui de hidrogênio. Quantos átomos tem? 2. Ó, hidrogênio molecular. Se eu quiser visualizar ele aqui, ó, tridimensionalmente, ó,
Olha ele aqui, ó. Tem aqui as ligações. Aí, se eu quiser colocar aqui, ó. Tem, olha que bacana. E, tu vê, oxigênio molecular. Oxigênio molecular, a fórmula dele tá aqui, ó. O2. Então, O2. Guardo ele aqui, ó. Se eu quiser observar ele também aqui tridimensionalmente, ó, ligação dupla entre os átomos. Olha que bacana. Várias moléculas aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o CO2. CO2, eu vejo aqui, ó, dióxido de carbono. Aí, pronto, 3D aqui, ó. Ó, tem duas ligações entre o carbono e o oxigênio. Olha que bacana. Uma molécula aqui, ó. Legal. Coloco aqui, ó. Tum. Aí vocês vão usar aqui, ó. Esse diversão aqui, ó. Vocês vão criar algumas moléculas que está lá e depois vão tirar o print e mandar vocês brincando aqui. Opa, essa aqui não é molécula não. Ó. Será que existe uma molécula formada por 2 átomos de cloro? Ó, cloro molecular. Será que existe uma molécula formada por... vamos ver aqui. Por, deixa eu ver, hidrogênio, carbono e nitrogênio junto? Olha, existe. É o que? Cianeto de hidrogênio. Hydrogen cyanide. Olha, nem sei falar inglês. Bom, olha aqui, ó, a molécula em 3D. Então vocês vão criar o que? Algumas moléculas. Depois mandar o print para mim de algumas moléculas que vocês criaram ali e ver se ela existe. Existe molécula formada por oxigênio só? Sim. E 2? Sim. E 3? 3. Ah, ó, não tem, ó. Não formou, não apareceu o nome. E 4? E se eu colocar aqui um hidrogênio? Também não. E se eu tirar um carbono daqui, ó? Opa. Se eu colocar um aqui, opa, já não dá ligação. Mais ou menos isso vão fazer, pessoal. Explorar esse simulador no modo diversão e vão enviar o print depois junto com o questionário. Ok? Então eu vou voltar aqui na apresentação. Opa! Deixa eu só ativar um negocinho aqui. Ok. Então vocês, eu vou dar um print aqui nessa tela aqui, ó, e vocês vão fazer essas moléculas aqui, ó. Aqui quase que está a resposta, mas ó, vocês vão montar essa tarefa aqui, eu vou colocar depois no questionário lá. Vamos aqui, continuando, falta 10 minutinhos, ó. Leis de Lavoisier e Proust. Conservação da massa. Numa reação química, a soma das massas do reagente é sempre igual à soma das massas dos produtos. Lembra o experimento lá da outra aula, que foi a reação entre bicarbonato de sódio e vinagre? A massa deveria ser igual, né? Ó, aqui 25 é a massa dos ingredientes, dos reagentes, e a massa dos produtos 23 mais 5. O que ficou e o que foi liberado na atmosfera. Olha só, conservou a massa. Por que na balança então não deu 25, deu 23? Porque o gás carbônico foi para a atmosfera, fez parte do nosso ar. Bom, e aqui? Se eu reagir 16 gramas de oxigênio mais 2 gramas de hidrogênio, ó, formando aqui os reagentes, total 18. Quer dizer que vai ter que formar quantas gramas de água? 18 também. Então, essa aí é a massa que se conserva. E se eu repetir esse experimento usando outras quantidades, o resultado vai ser proporcional. Por exemplo, se aqui eu tivesse colocado 50, aí provavelmente iria formar aqui 46 e aqui quantas gramas de CO2? Iria formar 4. 46 mais 4, 50. Então aqui a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. E se eu realizar experimentos proporcionais, os resultados têm que ser proporcionais também. Então, pensando nisso, vamos preencher essa tabelinha aqui, ó. Massa de água. Aqui então é o reagente. Então vai formar os produtos. Aqui eu estou decompondo a água. Então aqui vai ter que formar o produto 1 é esse e o produto 2 é esse daqui, formando os produtos totais. Se aqui é 4,5 gramas de água e aqui eu formei 4 gramas de oxigênio, quantas gramas é esse X aqui? Ó? Quanto equivale esse X? Para isso ser verdade. Então aqui é 4,5,
formou essas substâncias. E aqui, esse aqui é 4 gramas, falta aqui quanto? Que rubem os tambores. Tô prevendo uma resposta vindo naquele chat agora. Ó, numa reação química, a massa dos reagentes, no caso aqui a massa de água, tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, se aqui é 4 gramas e meio, e aqui eu tenho x, que ele quer que a gente descubra qual é essa massa, e aqui tenho 4. Se aqui é 4, quanto falta no x aqui para a soma desses dois ser igual aos reagentes? Muito bem, aqui é meia grama. Então, aqui embaixo, se aqui agora, sabendo que esse resultado é proporcional a esse, e sabendo que a soma dos produtos aqui é igual aos reagentes, aqui eu tenho 9 gramas de água, o dobro de cima. Aqui eu tenho 1 grama. Qual valor é esse Y aqui? Ó? Muito bom, 8. Aí, vou colocar o Gzinho de grama aqui. E embaixo, eu tenho dois valores, W e Z aqui, para descobrir. Sabendo que é proporcional à linha de cima e aqui a soma dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, qual valor é o W e qual valor é o Z? Aqui é a reação química que acontece. Ó. Só que está ao contrário, que seria aqui, ó, H2O formando H2 mais O2. 1 minute, sim. Então aqui, qual é o raciocínio? Você pode adivinhar qual é esse valor chutando. Ou você pode aqui, ó, adivinhar a proporção da linha de cima com a linha de baixo. Aqui não era 4,5, foi para 9, então a proporção é 2x, aumentou 2 vezes. Aqui da linha de cima, aqui dessa linha, que é a segunda linha, para a terceira, também tem proporção. E eu consigo adivinhar. Ali, olhando o valor que tem aqui. Ó. 11,5, vamos pensar. Se aqui na linha de cima é 2, é 1, e aqui foi para 2, opa, e aqui foi para 2, quer dizer que a proporção aqui aumentou dobro. Então, se aqui é 9, aqui tem que ser 16. Aqui, ó, se é 8 aqui, aqui é 16. Muito bem. E aqui, então, o W? Muito bem, o dobro. Vamos ver se dá certo? 16 mais 2 é igual a 18? Sim, muito bem. Então, realmente é isso aí. Vai ter uma questãozinha dessa aí no exercício lá no formulário para adivinhar. Então, aqui, que é o cálculo que foi feito, já fizemos. Relembrando o cálculo de massa, né, a soma das massas dos elementos. Aqui, ó, no caso, ó, a massa atômica de um átomo de hidrogênio é 1, então na tabela periódica o hidrogênio é uma unidade. A massa molecular é a soma, por exemplo, ó, o oxigênio aqui ó, é 16. Então, se eu tiver aqui a água, tenho que somar 2 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do oxigênio. Então, vai ser aqui 1 vezes 2, que é do hidrogênio, mais a massa do oxigênio, total 18 unidades, massa molecular. E a massa de 1 mol, se eu falasse aqui, ó, a água é 18 unidades. E 1 mol de água? 1 mol de água é 18 gramas. Então, o multiplicativo mol serve para transformar unidades em gramas. E quanto vale 1 mol mesmo? Mol é igual a molécula? Não. Mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. É uma quantidade semelhante a gente usar dúzia para 12. Mas mol é essa quantidade aqui. Ó. Então, vamos lá. A massa atômica do oxigênio. Vou na tabela periódica e descubro o que é. Vou lá, ó, tabela periódica. 15,999. Redonda para 16. A massa molecular do gás oxigênio, formado por O2. Então tem 2, ó, 2 vezes essa massa do oxigênio. Então soma as massas, total 32. Quanto equivale 1 mol de oxigênio? Ao invés de 32 unidades, eu converto para gramas.
desculpa, 1 mol de gás oxigênio aqui, isso, ó. 1 mol de oxigênio sozinho, 16. 1 mol de gás oxigênio, que é essa unidade aqui, essa massa aqui, 32, convertida em gramas. Então aqui, ó, 1 átomo de oxigênio, aqui 1 mol. Então transforma 16 unidades em gramas. Uma molécula de gás oxigênio, 32, e 1 mol, converto em gramas. Quantas moléculas a gente tem em 2 mols de hidrogênio? Lembra que 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23. E o dobro disso daqui? 12 vezes 10 elevado a 23. Só multiplicar esse valor da frente aqui, ó. Vezes 2, 6 vezes 2, 12. Esse é o número que vale o mol. Energia, pessoal. Lembrando que a quantidade de energia produzida por combustíveis também é proporcional à massa do combustível formado. Olha só, por exemplo, aqui, ó, poder calorífico. Olha a gasolina aqui, ó, que é essa molécula de cima. 47 kJ ou 1.320 quilocalorias. Já do etanol libera menos calor por mol de molécula queimada. Então aqui, ó, aqui acho que não vai dar tempo de resolver esse exercício, mas qualquer dúvida do combustível do foguete, que é o hidrogênio, por exemplo, nossa, muito mais. Olha o combustível do hidrogênio, olha aqui, ó, combustível do foguete aqui, ó, hidrogênio, geralmente usam, ó. Olha aqui, ó, enquanto o butano, que é um gás, libera esse calor, olha do combustível aqui de foguete aqui, ó, 142.750 kJ por quilo. Então aqui tem uma questãozinha aqui, ó, que eu acho que não acredito que não vai dar tempo de a gente preencher. Aqui, essa aqui, depois se vocês olharem no vídeo, ó, na combustão de 1 kg de butano é obtida a quantidade de um calor menor do que na quantidade de 1 kg de gás hidrogênio. Com certeza, a quantidade de calor bem menor. O gás hidrogênio não é considerado um bom combustível em função do seu poder calorífico. Claro que é mentira, porque olha o poder calorífico que ele tem por quilo de combustível queimado, 142.750 joules. E na combustão da substância, a energia liberada na formação das ligações dos produtos é menor do que a energia absorvida na ruptura das ligações dos reagentes. Embora pareça confuso, é bem simples. É claro que libera muito mais energia na formação dos produtos do que absorveu para destruir os reagentes. Então, com certeza é falso. Se uma reação libera calor, quer dizer que a energia liberada na formação dos produtos é bem maior do que a usada na ruptura das ligações dos reagentes. E aqui a soma das energias das ligações do butano é maior do que a do hidrogênio. Sim, por isso que o combustível hidrogênio ele libera muito mais calor, porque se eu somar a quantidade de energia que usou para romper as ligações do butano, ele não vai liberar tanta energia. Então ele absorveu mais energia para romper as ligações do que o gás hidrogênio. Pessoal, batemos o horário aqui, o questionário está lá, ó, 11 horas em ponto. Agradeço muito a participação de vocês, parabéns mesmo, obrigado de coração. Opa, era para aparecer minha câmera aí, mas não tá não. Bom, boa próxima aula aí, valeu pela participação. Não esquece de questionário lá, qualquer coisa, tiver dúvida, manda para mim, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Falou, valeu galera!